Boa noite, meus amigos, então, do canal da Fraternidade Espírita Candeia de Maria e principalmente aos nossos alunos aí, participantes, Estamos aí finalizando o segundo ano de aula de ESD, estamos no início da terceira apostila e hoje nós temos a nona aula, o roteiro 9, e semana que vem a última aula, então, vai ser finalizada, pelo nosso companheiro Diego e a Adriadne, Então, a última aula do ano, fechando esse módulo. E o módulo de hoje a gente vai falar o seguinte: as afeições que os espíritos votam a certas pessoas, espíritos protetores. O que quer dizer isso no básico? Falar as afeições que espíritos têm pelas pessoas encarnadas, espíritos desencarnados, porque alguns são simpáticos e têm afeições pelas pessoas que estão no mundo físico, E principalmente o assunto vai tratar mais, nesse caso, a apostila vai trazer dos nossos guias espirituais, anjos de guardas, espíritos familiares, Nesse contexto assim. Também alguma coisinha pincelada sobre espíritos que estão afeiçoados a nós, não então por amor, por carinho, mas muitas vezes por apego, Apego não apenas à pessoa, mas às paixões terrenas. Então a gente já vai começar aqui no conteúdo básico, os espíritos simpáticos. O pessoal aí da nossa turma, recebeu um questionário, Se eu não me engano são 14 perguntas, Acabei elaborando hoje para a gente estar trabalhando na aula, Questões relacionadas ao assunto. E ela já começa a falar, dos espíritos simpáticos. Então, muitas vezes a gente vai achar espírito simpático é um espírito bom. Aqui ele não está falando isso. Ele está dizendo o quê? Espíritos simpáticos que ligam, que é um motivo de eles se ligarem, eles se unirem, eles estarem juntos com nós encarnados. O porquê? Então, esses espíritos simpáticos, nem sempre eles são espíritos de luz, ou seja, espíritos já evoluídos, espíritos que nos querem bem. Um exemplo, digamos que eu tenha um vício em determinada área, e esse vício em determinada área, ele me traz pessoas simpáticas àquele vício, e por nós termos uma simpatia em tal vício, a gente anda junto e a gente se procura. Então essa é a questão também dos espíritos simpáticos. Eles podem estar atraídos por nós também pelas nossas afeições, as afeições deles, mas muitas vezes pelas paixões terrenas que eles ainda nutrem a partir do momento do seu desencarne, na continuação da vida após a vida, porque não é porque alguém desencarnou que ele abandonou o seu vício. Muitas vezes, a pessoa lá, ela fez isso até morrer, mas assim, ela vai continuar procurando. Quando isso for um vício que a pessoa não venceu aqui na Terra, não é porque ela vai estar no mundo espiritual que daí ela vai ter se desprendido do vício. Então, quando alguém consegue na Terra, encarnado, vencer alguma vicissitude da sua existência, ela tem uma projeção muito mais boa. Então, às vezes você diz, mas aí parou pelo menos com alguma coisa antes de morrer, mas a vida inteira fez. Mas há uma grande diferença, sim. Porque se ele parou aquele tempo, ele entra no mundo espiritual livre já daquele vício, com uma certa abstenção daquele fato, Porque senão o que ela acontece? Ela encontra alguém que tem uma predisposição, seja o vício que for, e ela vai se apegar àquela pessoa e potencializar nele o que a gente vai chamar dos transtornos de obsessão. Compulsão por comida. Não estamos dizendo que todo caso ele vai ter uma obsessão, Mas muitas vezes os espíritos utilizam. Então a gente está falando em compulsão. Compulsão por bebida, por drogas, por sexo, por trabalho, O trabalho é bom, ele é benéfico, faz parte da lei de natureza e a lei de Deus. Mas também há a lei do repouso, Então, assim, todas essas compulsões, a outra questão, o apego demasiado por alguém, aonde a pessoa acaba se tornando possessiva por ela, seja por um cônjuge, seja por um filho, uma possessão, sabe? A simpatia também pela questão
como a simpatia vem através da questão do amor, quando esse amor não é bem trabalhado, quando ele não é bem compreendido, a gente acha que possui alguém, ela se torna uma possessão, né? Então a pessoa pode se aproximar achando que é uma questão até de amor e muitas vezes não é. Então a gente já teve a aula Treino para a Morte, lá dizia assim, ame moderadamente, para que isso não consiga, né? Não aconteça, né? São vários fatos lá naquela nossa aula, né? Que Humberto de Campos nos traz algumas sugestões, né? Diminua a volúpia de carne ao prato, né? Cuide com os alcoólicos, né? Então, por quê? Para que a gente, de a pouco, no mundo espiritual, não possa estar aí preso a pessoas por esses apegos terrenos, né? Outra coisa que prende muitas pessoas também é o ódio, é a mágoa, né? Então isso prende muito, muito mesmo. O ódio e a mágoa é uma coisa que, se você quiser ficar preso a alguém, odeie alguém, que você não vai conseguir viajar a nível universal, a nível de mundo espiritual, pego realmente com mágoa ou ódio de alguém. Então, por isso que Jesus disse que é necessário perdoar sempre. Por quê? Porque nós somos capazes de perdoar alguém? Não. Nós não temos nem sequer, vamos dizer, a autoridade de julgar. Se não temos autoridade de julgar, não temos autoridade de cobrar. E também não temos a autoridade de libertar alguém do mal que ele fez. Mas quando a gente perdoa, nós nos libertamos. Nós nos libertamos. Mas cada um vai ter que resgatar o mal que fez, independente de ter sido perdoado ou não. Então não vale a pena ser perdoado? Vale imensamente, porque não tem mais briga entre dois espíritos. E esses dois podem se ajudar até a recolher o que os dois muitas vezes fizeram juntos, né? E aí, assim, a gente vai então ter também os espíritos familiares que se apegam também a gente, né? Que por afeição mesmo. E desses espíritos a gente vai ter também os nossos guardiões ou anjos de guarda. Temos aqui várias denominações: anjos, anjos de guarda, espíritos protetores, espíritos familiares, e muitas vezes são utilizadas mais ou menos sempre no mesmo contexto, mas tem uma boa diferença. Então, quando falamos apenas a nomenclatura anjos, por entendimento vai entender-se o espírito puro, puro espírito, aquele que já alcançou a plenitude e está livre do processo reencarnatório. Então ele está livre desse processo, ele não precisa mais reencarnar, mas pode reencarnar. Anjos de guarda são espíritos determinados a terem um cuidado em especial a alguma pessoa encarnada, a partir do seu nascimento até o seu desencarne. Algumas vezes mantendo como protetor até no mundo espiritual e outras vezes por várias vidas sucessivas. Muitas vezes pode ser que eu tenha um anjo de guarda, eu desencarne e eu não veja ele no meu desencarne, porque ele é um espírito mais evoluído que eu, na maioria dos casos. Quer dizer, ele sempre vai ser um pouco mais evoluído que a gente, mais evoluído, mas não quer dizer que ele já seja um espírito puro, que ele já seja um espírito, um anjo por si, pelo que se entende que é o espírito puro, livre do processo reencarnatório. Então nós vamos ter anjos guardiões que podem ser espíritos puros, já livres do processo reencarnatório, mas muitas vezes são espíritos já de um grau de evolução maior, mas que ainda fazem parte desse enlace. Então André Luiz traz aqui no texto que seria até um pouco ilógico fornecer a um aluno de primário um professor de física de uma universidade para lhe trazer esses ensinamentos. É ilógico. Então, assim, de que adiantaria eu, Edson, hoje na Terra, ter um espírito puro, já livre do processo reencarnatório, como meu anjo protetor? Provavelmente eu não ia nem entender nada, nem da intuição dele, né? Porque a gente mergulhado aqui na carne, com um monte de coisas para resolver, das pré-existências passadas, tentando aí resgatar um pouquinho que seja, com um monte de imperfeição,
e daí achando que eu vou ter um espírito puro, né? Então, Agnaldo Paviani é um palestrante espírita lá de Votuporanga. Quem quiser procurar no YouTube é Agnaldo Paviani. Eu gosto bastante de algumas palestras dele, que é um pouco divertida. Então, ele tem lá um guia espiritual e um dia ele estava reclamando, né? E ele reclamando lá do guia espiritual, porque ele pega muito no pé dele e tal, e só cobra. Ele diz, pô, também um guia espiritual desse aí ninguém merece, né? Ele está louco, porque ele tem uma mediunidade bastante aflorada e ele consegue ter essa conversa com o guia, né? Então o guia diz para ele também, com o médio que me deram, tu esperava o quê, né? Então é uma forma que ele trouxe, brincando, mas que é uma realidade, é o que André Luiz nos diz. E às vezes a gente vai falar com o nosso anjo guardião de uma forma assim muito formal, colocando ele como um endeusamento, e na realidade a gente deveria ter essa conversa mais como um amigo, né? Como um companheiro, com um amigo, brincando, conversando assim na boa, né? Não é porque a pessoa está no mundo espiritual, está desencarnada, que tem todo aquele processo, né? Então, anjo são todos aqueles, ou espírito puro, puro espírito, que já está livre do processo da reencarnação, que não é a última escala da escala evolutiva, tá? Todos os anjos, a doutrina espírita sabe que Deus não criou homens, animais, anjos. A gente já estudou isso. Ele criou seres simples e ignorantes que, a partir de um ponto de partida, evoluem, e um dia nós todos poderemos nos tornar espíritos puros, né? Então, poderemos não, tornaremos, né? Isso tem que corrigir aqui. Nós todos nos tornaremos, um com mais tempo, um com menos tempo, um com certa resistência, né? Como é resistência? Quanto mais a gente se afasta das leis de Deus, que já estudamos na segunda apostila, mais a gente sofre e mais demora um pouquinho, né? Então vai demorando um pouco mais. A gente é um pouco teimoso muitas vezes, né? Então a estrada acaba ficando um pouco mais pedregosa, mas a lei de evolução é uma lei do universo, e querendo ou não, estamos condicionados a evoluir. Todos iremos evoluir. Mas a partir de espírito puro, nós vamos ter ainda espírito crístico, é uma nova evolução. Então, os espíritos crísticos têm um outro contexto já. Além de ele não precisar mais reencarnar, mas poder, como o caso de Jesus que a gente conhece, ele é infalível, mesmo quando estando na carne. Isso está na revista Espírita. Quando eu li isso, eu achei muito legal, porque eu pensei, pô, o espírito crístico é infalível, mesmo quando estando na carne. Então quer dizer que o anjo, estando encarnado, pode ainda falir? Pode. Mais difícil? Difícil. Mas se o anjo pode falir, imagina eu, né? Então eu achei isso, me deixou mais leve, né? Ficou mais tranquilo, né? Eu não fiquei mais me cobrando tanto, porque muitas vezes a gente começa a estudar o espiritismo e começa a achar que vai virar anjinho, né? E que não pode mais errar. E daí acaba ficando muito pesado para a gente isso, né? Então sim, a gente tem direito de errar ainda, mas a gente procura acertar. Essa é a diferença. A diferença é que antes a gente corria atrás dos defeitos e hoje a gente corre dos defeitos, né? A gente tenta fugir deles, mas vai tentando. E daí assim, ó, espíritos protetores muitas vezes são espíritos assim que têm um grau de evolução mais próximo do nosso, nos diz a apostila. Eu posso ter o meu anjo de guarda, um espírito já mais evoluído, um pouquinho mais distante. Talvez eu não consiga ter tanta comunhão com ele, de contato, é mais intuitivo, né? Intuição. Esse espírito ele pode estar em outro mundo, talvez ele não esteja nem na Terra, ele pode estar em outro sistema solar e de lá ele está velando pela gente. Do mesmo modo que um pai vela por seu filho. E o meu filho estava agora morando 2 anos e pouco na Argentina e a gente cuidava das coisas, das necessidades dele aqui do Brasil. Então, nada diferente disso, né? Então, sim, isso pode acontecer, né? Mas, às vezes, a gente precisa de alguém mais próximo da gente, mais ligado ainda à matéria, às dimensões aqui próximo. Então, muitas vezes, temos também espíritos protetores. Mas quem seriam esses espíritos protetores? Pode ser dos espíritos familiares? Aqui familiares quer dizer assim os consanguíneos,
que já fazem parte da nossa existência, né? Estão no mundo espiritual. E como no livro Sexo e Destino, o chefe de família, lá por se dizer, após o seu desencarne, ele teve assim a permissão do mundo espiritual de voltar então ao orbe terreno, aqui próximo à Terra, e conviver com a sua família, ajudando eles em um projeto de 30 anos. Né? E logo após ele ter desencarnado, não demorou muito tempo não, foi uma coisa rápida. E ele tinha aprontado muito aqui na Terra ainda, ele foi o causador de vários problemas. Só que até desencarnar ele percebeu, entendeu o erro, se arrependeu e começou a procurar resgatar o erro enquanto aqui. E aí quando ele tem esse acesso, a ele justamente continuar ajudando a família a buscar aquilo que ele foi um dos causadores, né? Então, assim, devemos rezar para nossos familiares, para eles nos ajudarem? Em princípio, não. E por quê? É uma das perguntas aí, tá? Já estou dando aqui os feedback. Por quê? Porque eu não sei como meu familiar está, a não ser que eu faça parte de uma casa espírita ou que eu tenha recebido uma informação, essa informação seja realmente confiável, que o meu ente querido, que o meu familiar está bem, que ele já está, além de estar bem, que ele tem essa condição de vir, de nos ajudar, de nos auxiliar, eu posso não saber como ele está no mundo espiritual. O mundo espiritual, o tempo é bastante relativo. Então, o André Luiz estava 7 anos no mundo espiritual. Se alguém da família dele rezasse para ele, enquanto ele ainda estava lá nos umbrais, será que ele poderia ajudar a família? Será que ele receberia? O livro Entre a Terra e o Céu, de André Luiz, uma menina dentro da casa rezava pedindo socorro à sua mãe. Só que a sua mãe estava dentro da casa como obsessora da própria madrasta. Então a oração da menina bateu na mãe, ela não recebeu essa oração porque a mãe não estava em estado vibracional para receber prece e oração e foi buscar no alto uma solicitação, né? E de lá vem a demanda, a qual vai transcrever toda a história do livro, que é muito bonita também, Entre a Terra e o Céu, de André Luiz Chico Xavier. Mas então, ela rezou e do mesmo jeito funcionou, né? Ela foi alcançar. Só que assim, você poderia rezar direto para o seu guia espiritual, conversar com ele. Porque muitas vezes o nosso ente querido, de repente ele está internado ali no Operários do Bem. Está ali internado, se tratando, e ele sente a minha oração, meu pedido de socorro, meu pedido às vezes até de desespero. E ele está lá internado, e ele se angustia, e ele fica nervoso, ele não pode fazer nada por mim, ele não está bem, de a pouco ele foge do internamento para vir para minha casa, e eu acabo prejudicando ele, né? Então, há casos de espíritos familiares que já estão bem para nos ajudar, mas quando a gente não sabe, é melhor a gente rezar para eles, né? Tem um caso de um livro que agora eu não lembro o nome, mas eu acho que é na linha da André Luiz também. E daí dizia assim, ó, a família rezando para a mãe, pedindo, a mãe tinha desencarnado, e daí aquele espiritual diz, olha, ela já ajudou tanto essa família enquanto na Terra, que ela precisou ser sacada da Terra, mas enquanto eles ainda estavam lá, para ele se virar sozinho. E agora que a mãe está no mundo espiritual, eles ainda ficam pedindo para ela. Eles precisam caminhar os passos deles, em vez de agora ainda estar perturbando a mãe. Né? Então, quantas vezes a gente perturba nossos entes queridos? A gente tem que ter um pouco cuidado com isso. Eles também têm um desenvolvimento no mundo espiritual a partir do momento que estão lá. O mundo espiritual não é ocioso, nada ocioso. Não existe ociosidade, principalmente nas dimensões que já começa a ter instrução, um pouco de luz, sabe? Que a gente já estudou sobre as dimensões espirituais. O que mais nós temos para falar aqui? Na questão, então, dos nossos protetores espirituais, que daí não são nem os anjos de guarda, nem os familiares, os protetores são esses espíritos, muitas vezes, que ainda têm uma corporeidade perispiritual ainda um pouquinho mais densa do que os espíritos mais superiores, que vivem ainda num processo análogo mais próximo ao orbe terreno, e eles desenvolvem aí trabalho e estão mais próximos de nós mesmos, nos ajudando, nos intuindo, como a gente tem muitos dentro da casa espírita, né?
várias personalidades que acabam nos ajudando. Aqui exemplos, a gente vai ter aqui uma pessoa que é um espírito familiar, que é a avó Olinda, né? É minha avó Olinda. A primeira pessoa que percebeu ele foi meu filho, desde pequeno, até que ele reconheceu ela numa foto, porque não conheceu em vida, né? Então numa foto ele só falou para minha mãe até, essa aqui é a minha anja, né? Então ele reconheceu ela numa foto de família, porque nós dizia para ele que a pessoa que ele falava, a titia, que era a anja dele. E passado o tempo, ela também acabou sendo percebida aqui no Candeia de Maria. Ela é um espírito que não fica tão próximo, mas sempre está por aí quando precisa, um espírito familiar, né? E pai Arnaldo, meu pai também tem se manifestado já algumas vezes aí no centro e não está direto com a família, ele tem algum tipo de trabalho no mundo espiritual, mas sempre que necessário, ele podendo, acaba vindo ou enviando alguém. Não é uma coisa assim, estou indo lá, né? Então, mais ou menos, seria nesse sentido. Tenho como espírito protetor aí também o irmão Sebastião, conhecido mais por Bastião, um espírito negro, de olho bastante, um semblante bastante firme, 1,90 m e pouco de altura, muito forte, bastante forte, sabe? Então, alguém que eu vi em desdobramento consciente e senti uma saudade muito grande, uma vontade de abraçá-lo, mas quando eu fui abraçá-lo, eu acabei despertando no meu desdobramento consciente, né? Tivemos informações dele também de outras pessoas que não sabiam e dando o mesmo nome, né? Dentro daquela pluralidade, né? Da mediunidade, onde a gente acaba tendo as certezas, porque eu sou bastante tomista ainda, né? Preciso crer para ver, né? Pai José, que é um espírito amigo, que trabalha direto comigo como guia espiritual, né? Estou dando mais exemplo meu, mas para trazer exemplos práticos, né? Então, mas são vários que a gente tem, né? Irmã Hildegard, que a gente conheceu aqui na Terra, que foi onde eu comecei o meu processo de mediunidade, eu, Pablo, Camila, começamos lá no grupo fraterno, né? Hoje ela é desencarnada, então manifestou-se ainda na última terça-feira no Operários, aqui no Candeia. Pai Joaquim, um espírito amigo também. Então são muitos que a gente tem nesse contexto nos ajudando como protetores, espíritos protetores, né? E uma coisa assim que eu gostaria de falar também, os espíritos, eles podem nos intuir, nos ajudar, nos mostrar o caminho, falar realmente intuição, em desdobramento, em sonho, em mensagem, muitas vezes através das pessoas que estão à nossa volta, mas se nós insistirmos no erro, eles vão permitir. Nós temos o nosso livre-arbítrio. O espírito obsessor, ele está sempre no teu pé, no meu pé, pelo menos, vamos se dizer, né? Tá vendo? No teu, ele não tá, né? Brincadeira, né? Não vão achar que eles estão pegando aí no teu pé. Mas assim, eles são insistentes, persistentes. Eles praticamente tentam não respeitar nosso livre-arbítrio, apesar de que nós somos autores do nosso livre-arbítrio. Mas é a ação persistente sobre o indivíduo, de um espírito ainda com categoria negativa. Isso é a obsessão. E os espíritos protetores, eles nos intuem, nos auxiliam, mas nos respeitam. Então muitas vezes diz que o próprio anjo de guarda, ele se afasta e permite que o seu pupilo faça o que realmente ele queira fazer quando ele não o escuta, né? Então eles não vão nos carregar no colo, eles não vão fazer as nossas provas, eles vão permitir que nós a façamos, vão nos dar força, vão nos dar energia, vão nos dar entusiasmo, mas se eu não fazer a minha parte, eles não vão fazer. Porque daí é a mesma coisa que o pai ou a mãe chegasse em casa, fizesse as tarefas para os filhos, principalmente agora que está online, né? Em vez de ensinar o filho a fazer, eles fazendo a tarefa para apresentar para a escola. O filho vai passar, vai tirar 10, né? E o que vai acontecer com essa criança, com esse adolescente, com esse jovem quando ele cair lá no mundo e não estiver preparado para o mundo? Então Deus se permite que nós tiremos 0, que nós tiremos 1, 2,
que nós rodemos de ano quantas vezes nós quisermos. Para quê? Para que nós aprendamos que depende só de nós, que tudo depende de nós. Enquanto nós estivermos buscando culpados, nem os espíritos protetores conseguem nos auxiliar. Porque na hora do nosso maior desespero, é que eles não conseguem nos auxiliar, porque a gente está em desespero, a gente está negativamente vibrando baixo. Como eu vou sentir, perceber a intuição deles que é positiva? Eles até baixam um pouco, mas muitos não conseguem. Então nós precisamos levar. Então Deus nos auxilia através dos nossos anjos protetores, mas na maioria das vezes é através das pessoas que estão à nossa volta, porque daí os anjos protetores procuram pessoas do nosso círculo social, geralmente, ou até alguém que onde tu está passando, numa padaria, tomando um café, e eles procuram alguém que esteja captando, que esteja em sintonia com o mundo espiritual, não apenas com o mundo físico. E ali naquele pensamento eles interferem para conseguir chegar em nós, quando nós estamos mais problemáticos, para tentar nos elevar, nos melhorar, né? E dessa forma que ele utiliza os outros para nos ajudar, ele pode nos utilizar para ajudar os outros. Ó que bênção, né? Só que para isso nós precisamos também estarmos percebendo esse mundo espiritual, percebendo o mundo extrafísico. Se nós estivermos com o Wi-Fi desligado, não receberemos mensagens. A gente precisa ligar nosso Wi-Fi espiritual. Então, quando ele está desligado? Quando a gente vive só na matéria, no mundo materialista, né? Antigamente, o materialista era aquele que não acreditava em Deus. Hoje não, o materialista é aquele que vive em busca apenas da matéria, mesmo dizendo-se ter uma religião. Então, tem uma palestra aí de Décio Andoli, e ele diz que existem dois tipos de religiosidades estudadas hoje, de religião na pessoa: a intrínseca e a extrínseca. A intrínseca é aquela que você, não adianta eu entrar para o espiritismo, é o espiritismo que precisa entrar em mim, porque se ele entra em mim, então ela é intrínseca. Agora, se ela é extrínseca, eu que vou para o espiritismo, e daí eu só vou receber passe, eu vou só ver palestra, eu quero que o centro me faça um trabalho de obsessão, ou que o centro me ajuda, faz prece para mim, mas eu não faço prece para mim mesmo. Eu não faço para mim. Então, como a gente percebe na própria existência, nos próprios trabalhos, quando há prece no lar das pessoas, como uma pessoa que traz o seu filho para tomar passe. Tem pessoas que trazem o seu filho para tomar passe, ele senta na cadeira e ele entra em oração, pequenininho, é a coisa mais linda de ver. Provavelmente, ou quase de certeza, aquela mãe, ela treina, ela ensina o seu filho, a sua filha em casa a rezar. Agora, aquela que não reza, ou aquele que não reza com seu filho ou com a sua filha em casa, como é que querer que ele fica parado? Como é que querer que ele reza no centro espírita, se você não faz isso com ele em casa, né? Então, a intrínseca, ela vai ser isso, não apenas para nós, para nossa família, para nossos familiares, para nossos filhos. A melhor educação que eu posso dar para o meu filho é o Evangelho no lar. É a melhor educação, é a melhor herança que eu posso dar para o filho. A gente pensa tanto em dar coisas para os filhos, né? Quem tem filhos aí, né? Então, o Evangelho no lar, a evangelização, apresentar Jesus lá primitivo, a mensagem do Cristo, não esse apagado e transposto nesses passar de anos, né? Mas sim a mensagem edificada do Cristo. Essa é a melhor coisa que podemos dar para os nossos filhos. É assim que nós vamos estar fazendo o papel de anjos de guarda dos nossos filhos. Senão, pode ser que a gente tenha problemas futuros e esses problemas realmente só dependem de nós, né? Mas Deus está em todo o universo, está em todos os lugares, está aqui agora, está aí também, né? E nesse momento, então, a gente agradece a todos os anjos de guarda, porque se você está aqui ainda assistindo essa aula hoje, pode ter certeza que o merecimento é teu, é apenas teu, mas tem um grande esforço dos teus guias espirituais e anjos de guarda, né? E espíritos familiares que também não são apenas de sangue.
espíritos que nos amam, que têm saudade da gente, mas que ficaram lá no mundo espiritual enquanto nós mergulhamos aqui na prova. Espíritos que nos deram uma moral para nós vir, que nos incentivaram. Beleza, meus amigos? Vamos agora aí para o nosso bate-papo, né? Para a nossa correção das nossas questões aí, né? Eu sei que todo mundo acertou tudo, né? Mas vamos fazer aí pelo menos para a gente tirar as pequenas dúvidas. Um grande abraço e até no nosso bate-papo agora. Abraço a todos.